Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre as pimentas. Então, dá para a gente perceber aqui pelo cenário, né? E o mundo das pimentas é uma mistura de sabor, de paixão, né? E as pimentas, elas realmente encantam, elas seduzem. E eu vejo assim muito uma questão que a partir do momento que a gente passa a ter contato, a gente passa a ler sobre determinado assunto, passa a aprofundar no conhecimento, é nesse momento que começam a surgir as oportunidades na vida da gente. Porque cada um de vocês que está aí assistindo é como se fosse os dedos da mão. São pessoas diferentes, com experiências diferentes, moram em locais diferentes, têm uma certa vivência. Então, tudo isso atrelado ao conhecimento que a gente vai estar passando aqui, cada um vai desenvolver o seu próprio negócio. Alguns vão utilizar essa aula para fazer da pimenta a sua renda principal, outros vão utilizar esse conhecimento para fazer das pimentas uma renda extra, outros já trabalham com pimentas e vão aperfeiçoar as técnicas de produção e vão agregar mais valor nos seus produtos. Outros vão se encantar porque já gostam das pimentas e vão se encantar e vão começar a produzir como forma de presentear amigos, parentes. Outros vão utilizar da pimenta como uma forma de terapia. O mais importante de tudo isso é você entender o tripé que envolve a produção de pimentas. Então, a primeira coisa que você tem que entender profundamente é conhecer as pimentas, as variedades de pimenta, porque elas são muitas, né? Tem as pimentas, elas são coloridas, elas têm diversos tamanhos, umas são mais aromáticas, outras são mais picantes. Então existe muita diferença entre elas, né? E o importante é você conhecer cada uma delas e assim, cada uma tem uma função, né? Tem algumas pimentas que elas são mais apropriadas para molhos, outras pimentas são mais apropriadas para o processo de desidratação, outras pimentas elas são mais para agregar picância em determinados molhos, né? Então tudo isso a gente vai estar falando aqui no nosso canal sobre as pimentas, né? Outra coisa também é o tripé da tecnologia de processamento. O que é a tecnologia de processamento? Mesmo que você esteja fazendo um produto para presentear seus amigos, você tem que entender da técnica de processamento corretamente. Porque os alimentos, eles podem ser veículos de transmissão de doenças para as outras pessoas. Então, ninguém quer vender um produto, ninguém quer presentear alguém com algo que vai lhe causar um transtorno, né? Então, a gente também vai estar falando de várias técnicas de processamento, combinação de técnicas que podem ser aplicadas aí nas pimentas. E outro tripé, ele está relacionado aos ingredientes que vão ser adicionados, tipo sal, açúcar. Vou falar também para quem tiver interesse na utilização de conservadores ou não, isso é pessoal.
E também a gente vai falar um pouco de embalagens, né? Qual que é a embalagem mais adequada, mais apropriada, como é que o seu molho, né, mantém espesso, sem separar, né? Então, o mais importante de tudo é você se inteirar desse tripé de conhecimentos, porque a partir disso você vai ser capaz de criar o seu produto, a sua geleia, o seu molho, a sua conserva. Você vai dar o seu toque especial no produto. Então, para quem não me conhece, eu sou Alessandra Locatelli, eu sou mestre em tecnologia de alimentos e eu tenho um negócio aqui em Minas de conservas, molhos, geleias, tudo relacionado a pimentas. E eu tô aqui para compartilhar com vocês o meu conhecimento, com o objetivo de que cada um desenvolva, e cada um aí que goste de pimentas, que tem interesse em aprender sobre pimentas, desenvolvam os seus produtos de acordo com a sua criatividade. E isso é incrível, né? Por isso que existem aí tantas coisas diferentes no mundo, porque cada um pensa de um jeito, cada um faz uma combinação, mas o mais importante é você conhecer corretamente as técnicas, as pimentas e aplicar corretamente. Então, para a gente dar a partida aí no nosso assunto de pimentas, eu vou contar um pouquinho da história da pimenta, né? Da importância histórica da pimenta, como que tudo surgiu, né? Por que que as pimentas elas foram importantes, né? Então, só pra gente se situar, você lembra ali naquelas aulas de história, né? Que das navegações, né? Das pimentas ali que vinham das Índias, né? Então, é aí que começa a história da pimenta, né? Ela está muito relacionada com o desenvolvimento do comércio e ela teve um papel muito importante nisso tudo. Então, assim, só para a gente se situar, o que acontece? O homem, desde sempre, a primeira preocupação está relacionada com o quê? Com a alimentação. A alimentação ela é uma necessidade básica do ser humano. Então, tudo que a gente faz é pensando na alimentação. Então, lá no princípio, tinha os hominídeos, eles eram grupos pequenos de pessoas que eles eram nômades, ou seja, eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Então, eles não desenvolviam plantação, nada disso. Então, eles ficavam numa região até que tinha alimento ali, eles se fartavam, depois eles mudavam para outra região e assim foi por um tempo. A partir do momento que esses grupos começou a aumentar muito a quantidade de pessoas, o número de pessoas, começou a ficar o quê? Começou a ficar um pouco difícil esse deslocamento. Por quê? Porque já tinha uma quantidade maior de pessoas, né? Aí os homens começaram a como os grupos eram maiores, eles começaram a se fixar em determinadas áreas, em determinadas regiões, né? E aí, como eles estavam fixos nesses locais, eles precisavam, eles tiveram a necessidade de começar a produzir os alimentos. E essa produção de alimentos era uma produção para consumo daquele grupo, né? Então, um grupo tinha aptidão para um determinado produto, outro grupo tinha aptidão para outra, e assim eles iam alimentando ali a sua população. Aí, conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? Eles foram desenvolvendo técnicas de produção, né? Eles foram
desenvolvendo técnicas de produção agrícola. Aí isso fez com que tivesse o quê? Um excedente de produtos. Então, por exemplo, um grupo produzia arroz, outro grupo produzia trigo, outro grupo produzia um outro milho. Aí eles começaram a ter excedentes e começaram a realizar entre si trocas, né? Então eles trocavam o produto entre esses grupos. Só que nem todo mundo tinha condições de ter uma produção agrícola, de produzir alimentos de forma a sustentar o seu povo. E esse foi o caso de um povo chamado fenício, né? O fenício, eles estavam localizados numa região onde hoje é o Líbano, né? É uma região assim que, para a aptidão agrícola, na época eles não conseguiam produzir alimentos para o seu povo. A área era pequena, de um lado tinha montanha, do outro tinha deserto, mas eles tinham uma coisa de bom. Onde eles estavam localizados, eles conseguiam, eles tinham um acesso muito bom para o mar Mediterrâneo. E aí as mercadorias começaram a chegar para eles ali das Índias. O que chegava para eles ali? Chegava pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada, perfumes, tecidos, né? Todas essas coisas. Aí esse povo pensou assim, né? Nossa, como é que a gente vai fazer? A gente precisava achar uma saída, né? Então eles tinham um problema que era a falta de condições para uma produção agrícola, mas ao mesmo tempo eles foram procurar uma solução para esse problema, que é o quê? Que é encontrar uma saída. E a saída deles era pegar o cedro que eles tinham na terra. Aí eles construíram as embarcações e foram os primeiros povos a viajar assim longas distâncias para estar realizando o comércio. E os fenícios, por assim ficaram cerca de 1000 anos, né, realizando esse comércio. Então eles se lançaram ao mar. Então hoje, quando a gente fala aí de empreendedorismo, que é uma palavra assim muito comum, muito utilizada, o empreendedorismo é o quê? É você identificar um problema, né? E como os fenícios identificaram que eles não tinham condições de uma produção agrícola adequada, e buscar uma solução para aquele problema que você identificou. Né? No caso dos fenícios, eles se lançaram ao mar Mediterrâneo e foram realizar o comércio. Então, o empreendedorismo nada mais é do que isso daí, você identificar um problema e buscar uma solução para esse problema. E de repente, tudo isso pode ser uma oportunidade de negócio, né? Você junta o conhecimento com as suas experiências e aí você cria uma oportunidade de negócio na sua vida. E às vezes o empreendedorismo ele é tão transformador que ele muda a vida de uma família, né? Ele pode transformar a vida de uma família. Então fica de olho, qual o problema que você tem por aí? Qual a solução que você pode criar para resolver esse problema? Pensa nisso. Então, aí o que acontecia, né? Aí os fenícios, eles se lançaram ao mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo, ele tinha o contato com o norte da África, com o sul da Europa e com parte do continente asiático. E aí os fenícios, eles levavam essas mercadorias até ali na região de Gênova, a região de Veneza, né? E os italianos, eles compravam mercadorias dos fenícios.
E aí os italianos, eles vendiam na Europa. E como era só eles que tinham esses produtos na época, o que que acontecia? Eles que colocavam o preço nas mercadorias. E assim foi por muito tempo, os italianos comprando as mercadorias do Fenício, vendendo para a Europa, e aí o pessoal europeu começou a experimentar novos produtos, começou a gostar, começou a ter uma demanda maior. E aí o pessoal dessa região falou assim, nossa, a gente precisava ampliar, né? Já tem muita mercadoria aqui, né? Vamos ampliar o nosso comércio. Aí o pessoal do sul da Europa subiu ali para uma região perto ali da Inglaterra, que é a região de Bugres, né? E essa região, ela era uma região assim muito um ponto de encontro, né? Então vinha o pessoal do norte da Europa para a região de Bugres e o pessoal do sul da Europa também se encontrava em Bugres. E nessa região começou a formar um comércio muito intenso ali, uma troca muito intensa. Aí começou a surgir as cidades, começou a surgir as primeiras feiras, e as feiras foram ficando assim muito potente, né? Muita gente começou a levar coisas para lá, os excedentes de produção para lá. Então, o que que acontecia? Vinha ali da Rússia, descia mel, também tinha peixe, né, que vinha da Noruega, lã que vinha da Inglaterra, azeite que vinha lá das ilhas gregas. E aí foi intensificando esse comércio e foi ficando muito forte, muito intenso. E aí o que que aconteceu? Foi surgindo uma nova categoria ali de pessoas que estavam se fortalecendo financeiramente, economicamente, né? E também para atender essas cidades que começaram a surgir, começou a aparecer as especializações. O que eram as especializações? Eram os padeiros, os açougueiros, confeiteiro. E aí, como que eles viviam nessa cidade? Eles viviam de vender aquilo que eles sabiam fazer, né? Então, isso foi se intensificando cada vez mais. E também começou a surgir nesse momento o que? Já tinha uma elite e passou a surgir uma nova elite. Qual que era a elite que existia? A primeira elite que já era existente, já era presente, era a elite dos nobres, né? Que era uma elite de sangue, onde as pessoas já nasciam nobres e aí eles continuavam ali no reinado e assim por diante, né? E as elites monetárias, que eram os burgueses, que eram as pessoas que estavam vivendo desse comércio tão intenso e que estava ganhando tanta força, né? E um dos responsáveis para esse surgimento dessa elite foi o comércio das especiarias. E aí, isso cada vez mais ele foi se intensificando. Até que um momento, o que aconteceu? Os portugueses falaram assim, pensaram, né? Como assim? É só esse povo aí, só esses italianos que tá dominando o mercado, que tá colocando preço nas mercadorias, que manda aí tá mandando aí no pedaço. A gente tem que procurar um novo caminho para comprar esses produtos com um preço melhor, para a gente também vender aqui e se fortalecer. E os portugueses, eles tinham uma vantagem muito grande, porque parte do território português era banhado pelo Oceano Atlântico. Então, os portugueses, eles começaram a se aperfeiçoar nas técnicas de navegação. Então, eles criaram a bússola, eles desenvolveram as caravelas,
tudo isso facilitou eles ir procurar um novo caminho para chegar até as Índias, né? Sem ser pelo Mar Mediterrâneo, porque pelo Mar Mediterrâneo eles não conseguiam ir, porque essa região já era dominada. Então, quando a gente olha no mapa, a gente vê assim que o único caminho que tinha para as Índias, qual que era? Era contornar o continente africano. Então, chegava até o sul da África e depois subia e chegava nas Índias. E aí os portugueses, eles foram tentando várias vezes, depois de inúmeras tentativas, aí eles conseguiram chegar no sul da África, e no sul da África o mar é muito violento, e aí até que eles conseguiram passar ali pelo sul da África e chegar até as Índias. E lá nas Índias eles também começaram a adquirir as mercadorias, trazer para a Europa, e aí esse comércio foi se intensificando cada vez mais. Mais pessoas estavam enriquecidas, mais pessoas queriam comer diferente, comer melhor, e aí foi desenvolvendo muito rápido tudo isso. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, nessas idas e vindas, acabou que em 1500 o Pedro Álvares Cabral acabou desembarcando no nosso continente, né, que hoje é aqui no Brasil. E aí ele desembarcou ali naquele continente e falou assim, nossa, que isso, né? Uma região nova, isso aqui é outra terra, né? E realmente era o Novo Mundo. Por que o Novo Mundo? Porque ali tinha um pessoal muito diferente, né? Que era nativo da região, que eram os índios. Tinha uma floresta imensa, muitas plantas medicinais diferentes, coloridas, né? E aí, nesse contato com os índios que tinham conhecimento muito profundo dessa natureza, dessa região onde eles viviam, começou as trocas de informação. E eles acabaram descobrindo o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira vermelha de onde se extraía a tinta vermelha. E na época, lembra lá no Velho Mundo, na Europa, que estava surgindo assim as elites, né? Então todo mundo gostava muito do vermelho, porque o vermelho era uma cor nobre. E diante de tudo isso, os portugueses descobriram o pau-brasil e começaram a levar essa madeira para lá para atingir os tecidos de vermelho, né? Além disso, eles também se depararam com outros alimentos, tipo abacaxi, a goiaba, mandioca, e principalmente as pimentas, né? Então, essas pimentas que a gente conhece hoje, que são do gênero Capsicum, que são essas pimentas coloridas, de formatos diferentes, aromas diferentes, picâncias, desde zero picância até picância extrema, tudo isso é aqui do nosso continente, né? E essas pimentas, elas despertaram muita a atenção dos portugueses, porque eles não iam até as Índias para buscar a tal da pimenta do reino, né? A pimenta preta, a pimenta do reino. E aí eles encontraram uma espécie aqui que ela tinha uma pungência muito maior, muito mais intensa, tinha uma variedade muito grande, muito intensa. E aí eles foram ficando encantados com tudo isso. E aí eles começaram a levar essas pimentas desidratadas. Tem artigos aí de história que contam que eles chegavam a carregar até 18 toneladas de pimenta desidratada no porão ali das caravelas, né? Eles chegavam a transportar até 18 toneladas de pimenta. E no instantinho, os portugueses deram conta de espalhar
esse fruto para o mundo inteiro. Então eles espalharam para a África, espalhou para a Europa, espalhou para a Ásia. Se a gente for buscar assim hoje, né, a produção de pimentas, a gente vai ver estatisticamente que o maior produtor de pimenta do gênero Capsicum do mundo é a Ásia, né? Mas essa pimenta não é de lá, essa pimenta é daqui da bacia amazônica, da América Central, e ela sempre foi muito conhecida dos indígenas, né? E aí o que acontecia? Aí os portugueses, eles começaram a levar essas pimentas para a Europa, começaram a levar abacaxi, milho, cacau, e aí o negócio foi intensificando cada vez mais, e mais gente queria comer bem, mais gente queria comer diferente, e aí isso foi mudando os hábitos alimentares, foi mudando a forma de preparar os alimentos, aí começou a surgir o quê? Começou a surgir uma cozinha mais nobre, né? Uma cozinha assim diferente daquela cozinha popular, porque eles podiam utilizar as especiarias, as pimentas que vinham do Brasil, abacaxi, cacau, tudo isso. Aí surgiu uma nova profissão, que eram os chefes, né? Aí os chefes, eles eram responsáveis ali pela boa cozinha, né? A cozinha dos reis, dos nobres, né? E aí eles faziam aquelas grandes festas, recebiam muitas pessoas, e isso foi mudando, foi aperfeiçoando as técnicas, como a quantidade de produção já era muito grande, foi necessário começar a criar técnicas de padronização da cozinha, como cortes de alimentos, porque assim, o cozinheiro em si, o chefe, ele precisava de ter ajudantes, porque as festas eram muito intensas, muito grandes, e eles precisavam de pessoas para ajudar. E como que você consegue fazer com que a sua receita seja reproduzida de uma forma, da mesmo jeito que você faz? Você tem que criar um método, você tem que criar uma técnica para isso. E foi isso que os chefes foram desenvolvendo ao longo do tempo. Então eles desenvolveram novas técnicas de cocção, novas técnicas de corte, desenvolveram vários tipos de molhos, vários processos de molhos, né? E assim, isso aconteceu, quando a gente estuda essa parte de gastronomia, a gente percebe que essas mudanças intensas aconteceu muito ali aconteceu na França, né? E aí foi assim, uma revolução na área de alimentos, né? Só que, como a burguesia estava muito fortalecida, o objetivo dela ela passou a ter um objetivo, que era o quê? Derrubar a monarquia. E eles conseguiram derrubar a monarquia da França. E quando eles conseguiram derrubar essa monarquia, o que aconteceu com aqueles chefes que trabalhavam lá nos castelos, naquelas grandes reuniões? Eles não tinham mais onde trabalhar. Aí eles foram obrigados a procurar uma nova forma, um novo local. E lembra ali como foi surgindo as cidades, na decorrência do comércio? Nesse surgimento das cidades, começou a surgir também os restaurantes. Os restaurantes, eles eram pontos que serviam comida para os viajantes, né? E aí, como chefes, eles ficaram desempregados, vamos dizer assim, eles foram trabalhar nesses restaurantes que já existiam,
ou então montaram outros restaurantes, e aí é o que a gente conhece hoje de restaurantes. E aí tem restaurantes que são mais populares, restaurantes que são mais sofisticados, mas surgiu aí nessa época, com a queda da monarquia. E aí, o que aconteceu? Teve uma nova concepção aí na cozinha, né? Como que ela deveria funcionar, como que ela deveria servir, como que ela deveria encantar. Então hoje a gente vê muito isso nos restaurantes, cada vez mais aperfeiçoando as técnicas, né? E como a burguesia ela já estava muito monetizada, muito abastada, teve a modernização aí dos restaurantes, que eles passaram a ficar mais sofisticados, mais refinados, né? E foi reinventando, né, essa questão da alimentação. E aí o que aconteceu? Começou a ter muita demanda por alimentos, né? E esses alimentos eles precisavam ser seguros, né? As pessoas que ali comiam, que se alimentavam, eles precisavam se alimentar de uma forma segura. E foi nessa época que começou a desenvolver aí várias tecnologias de produção de alimentos, né? Conservação pelo calor, conservação pelo sal. E aí foi desenvolvendo cada vez mais as técnicas, e aí aqueles alimentos, ao invés deles serem consumidos apenas ali naquele local, eles também já podiam ser levados, né, transportados para outras regiões, para outros locais, de forma que fosse seguro para essas pessoas, né? Então, o que a gente vê hoje? Hoje, assim, até um tempo atrás, né, a gente via que a alimentação, né, ela mudou muito, né, nesses tempos mais modernos, né? Ela deixou de ser aquela alimentação com aquele propósito assim de nutrir, de encantar, de ser assim a mesa, né, de ser um local de encontro das famílias, de reunião, de prazer mesmo, né? E passou a se transformar naquela alimentação corrida, de fast food, de comer rapidamente, se encher muito rápido e sem se preocupar muito com a saúde. Isso foi gerando um grande problema para as pessoas, né? Que é o problema da obesidade. A gente vê que a obesidade ela é um problema assim mundial. No Brasil ele tem aumentado muito, né? E tem se buscado muitos alimentos, hoje tem se mudado um pouco essa concepção. Então a gente está voltando de novo para aquela realidade de procurar alimentos que nutrem, que dão saúde para as pessoas, né? Só de curiosidade, em relação ao contexto da pimenta, na época das navegações, tirando o problema ali a tripulação das embarcações, eles morriam muito, primeiro porque muitas embarcações afundavam, né? Mas o segundo maior problema de morte dos tripulantes era o escorbuto, né? Que o escorbuto era uma deficiência de vitamina C no organismo. Na época eles não tinham assim reposição de vitamina C, tinha comprimido, não tinha nada disso. Então a reposição tinha que ser feita por alimentação, né? E aí o que acontecia? Eles sabiam que nos frutos cítricos tinha a vitamina C, mas qual era o problema? O problema é que eles estavam muito tempo no mar, era muito tempo, muitos meses, né?
E isso fazia com que esses tripulantes começassem a ter uma deficiência de vitamina C. Muitos morriam, perdiam os dentes, tinham sangramentos, né? E com a descoberta dessa pimenta capsicum, os índios sempre fizeram muito uso da pimenta como remédio, né? E aí esses tripulantes, eles começaram a utilizar a pimenta desidratada na alimentação. E eles começaram a perceber que o problema do escorbuto começou a diminuir ou até mesmo ser resolvido entre os tripulantes, né? E outra coisa que a pimenta favorecia muito para eles é o que? Como eles ficavam assim muito tempo, hoje as pesquisas mostram que quando a gente coloca uma pimenta na boca, ela estimula o sistema nervoso central, né? Que libera endorfinas no organismo. E essas endorfinas, elas causam um bem-estar muito grande. É como se você tivesse feito assim um exercício físico intenso e depois você sente aquele prazer, né? E a pimenta, ela causa a mesma sensação por esse estímulo do sistema nervoso central. E nos dias atuais, assim, tem estudos muito recentes aí, são pesquisas feitas em universidades, são teses de mestrado, teses de doutorado que comprovam cientificamente os benefícios da pimenta para a saúde, que é aquilo que os índios já conheciam empiricamente. Hoje está sendo comprovado cientificamente através de estudos, de números, né? E a gente vai estar falando muito sobre isso em relação aos benefícios da pimenta para a saúde. Uma vez que as pessoas estão buscando alimentos que lhe trazem mais saúde. Então a pimenta, ela se encaixa muito nesse contexto, né? Então, quando a gente fala de pimenta, a gente fala de duas coisas. Uma é do sabor, né? Ela agrega muito sabor nos pratos, agrega muita... a gente está falando o quê? Do sabor e também da paixão, né? Eu não falei ainda, né? Esse ambiente aqui onde a gente está gravando não é um cenário. Isso aqui é a nossa cozinha experimental. É onde a gente desenvolve as receitas, desenvolve os produtos, realiza os testes, é onde a gente deixa aí fluir a criatividade, né? E uma coisa que eu considero importante, que faz parte daquele tripé, é você aprender a fazer a padronização da sua matéria-prima, com aquilo que você vai trabalhar. Como os chefes desenvolveram a padronização deles, a gente também, eu desenvolvi um método onde a gente padroniza nossas matérias-primas, padroniza o método de preparo, padroniza tudo de forma a assim, reproduzir sempre da mesma forma os produtos. Então aqui assim eu tenho uns exemplos de produtos que a gente trabalha. Então aqui a gente tem a pimenta dedo de moça, ela é uma pimenta fresca. E aí, como é que a gente faz? A gente faz a padronização para a produção de molhos. É muito importante a gente ter essa padronização. Então a gente faz a polpa da pimenta, né? Então a gente padroniza a polpa. Então toda vez que a gente for fazer uma receita, a gente vai pegar essa polpa padronizada. Então sempre vai ficar muito próximo. E existem aí outras formas de preparo. Esse aqui, por exemplo, é o processo de desidratação. A pimenta malagueta, ela passou por um processo de hidratação. Depois, quando você tritura, ela pode se tornar uma pimenta em pó, ela pode se tornar uma pimenta calabresa, como essa daqui, né? Essa daqui é uma pimenta dedo de moça desidratada.
E a gente colocou um pouco de pimenta malagueta também para intensificar mais a picância dela. E aqui a gente tem as conservas, que são as conservas de pimenta. Então aqui a gente tem a conserva da pimenta com marim do Pará. Então existem técnicas para a gente preservar a cor dessa pimenta, né? Essa daqui é uma outra pimenta que também está preservada. Essa foi preservada pelo calor. Essa aqui foi preservada com adição de sal e de conservador. Então existem inúmeras formas de preparo. Se você tem interesse em conhecer mais aí sobre o mundo das pimentas, que é um mundo que é uma mistura aí de sabor e de paixão, se inscreve aqui no nosso canal. A gente vai ativa o sininho, aí a gente vai fazendo assim inúmeros e vários conteúdos que vão trazer muitas informações importantes, né, para que você se desenvolva nesse mundo colorido, saboroso e assim encantador, que é o mundo das pimentas. E como eu falei, a partir do momento que você passa a ter conhecimento, que você passa a aprofundar no assunto, é aí que vão surgindo as oportunidades na vida da gente. Então, eu espero ter vocês aqui e vamos desenvolver mais gente aí produzindo pimenta, né? E eu não falei, a pimenta, ela agrega muito para o produtor, para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Ela faz toda a diferença na agricultura familiar. Então, se você é um produtor de pimenta, ou se você é um consumidor de pimenta, você está contribuindo com a cadeia da agricultura familiar, que são pequenas propriedades, são pessoas que vivem desse negócio de pimenta. Então, hoje eu vou ficar por aqui, depois a gente vai falar aí de diversos assuntos relacionados à pimenta. Se fosse você, não perderia nenhum episódio, que vai ser muito importante, ele vai ser dado em sequência e isso vai contribuir muito para o seu aprendizado. E eu conto com vocês. E outra coisa, deixa perguntas aqui embaixo, porque mais importante do que a resposta são as perguntas. Porque das perguntas que vão surgir os assuntos. É ali que a gente vai conseguir aprofundar mais os conhecimentos, né? E trazer cada vez mais informações relevantes, importantes e que vão contribuir para o seu desenvolvimento. Então eu vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!